no mundo, porém, se leva-me ao porto com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragar é fácil para qualquer um de vós. Convite pras bodas, Jesus vos quer dar lugar bastante para nós. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se leva-me ao porto com alegria sem fim. Amém. Muito bem. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, vamos ler até o 14, a leitura com a participação dos irmãos, lê um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe disseram: diz-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai-vos e não vos assusteis, porque é visto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de enganar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e cair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as gentes, então será o fim. Muito bem, glória a Deus. Oremos. Grande Deus, agradecemos nesta noite por tua presença. Recebe, Senhor, os louvores. Toma o primeiro e último lugar deste culto, Senhor. Teu nome venha ser glorificado. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia e a tua presença em nossas vidas. Meu Deus, abençoa os vizinhos, salva, liberta, transforma pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir. Vamos ouvir as irmãs louvando a Deus. Tá certo? Depois nós vamos ouvir os irmãos individual. E a Rosineide depois já apresenta o pregador e a irmã que vai louvar a Deus. Margarida? Deu, tá curando pra trás, olha lá, vai passar, viu? Passar. É. O que vai passar? Vai passar. Conjunto, brilho celeste, saúde da igreja, com a paz do Senhor. Ai, Senhor.
Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia eu de chorar, o quanto escolheu. Você não conseguirá falar, só Deus entendeu. Mas o teu silêncio sabe de novo. Ele mandou avisar, mudar seu rumo. Ele vai virar o enxugue essas lágrimas do rosto e venha acalmar. Vai passar, esquece essa luta, vai passar. Vai doer, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução da tudo que acontecer. Você vai ter de volta o que você pediu. O nosso Deus consegue, Glória a Deus. Irmãos, está aqui nesta noite conosco para adorar o santo nome do Senhor Jesus. A minha irmã em Cristo e amiga de infância, de longas datas, Conceição.
Para quem não conhece, agora está conhecendo. A gente era bem vizinha ali na Catalana, era só dar grudada, né, Conceição? E também o esposo dela, o irmão Washington, que vai ministrar nesta noite a palavra do Senhor. E se a igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos, o que dizemos? Em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Aleluia. Eu vou adorar o Senhor nesta noite e logo após a irmã Edilane estará adorando a Deus também. Amém? Que se passa em sua vida é como um sonho, toda porta está fechada, esperança não existe mais.
seja o teu nome. Depois tu pega o nome deles. Deus de glória, aleluia. Glória. Louvado seja. Pode levar, que eu vou pegar no meio. Ah, filho da irmã Rose? Então já quer? Essas mãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Mudar todos os planos, fazer o seu querer. Fazer o que iria pra sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua coração. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade o exército inimigo vier te afrontar, e o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele mostra a sua fé, questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele não mostra a sua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te aprontar. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele não quiser fazer, mostra a sua fé, questiona ou adora. Questiona ou adora?
dias, nesses momentos, irmãos, nós pedimos a Deus, faz ou faz. E se Ele não fizer, nós nos decepcionamos, nos entristecemos e até mesmo viramos as costas para Ele. Mas Ele quer saber se eu e você somos o verdadeiro adorador. Se a gente questiona ou adora, eu prefiro adorar. Aleluia, Deus! Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se Ele não quiser fazer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se Ele não quiser, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Adorar. Aleluia, Deus, agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, está nesta noite aqui também conosco, adorando o santo nome do Senhor Jesus, a irmã Manu, nora da irmã Rose, e o seu esposo, o irmão Fabrício, que é filho da irmã Rosemary, que a gente chama de Rose, né? E a igreja está feliz com a presença dos irmãos. Vamos dizer bem bonito para eles voltar de novo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte ser. Jesus te ama e nós também. Amém. Agora a irmã Conceição está com a oportunidade para adorar a Deus. A Camila que é da nossa família, é quase nossa, né? Camila, o Watson e os pequenos que eu esqueci o nome. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. As portas estão sempre abertas, no caso o portão, né? Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Quero dizer para os irmãos que é motivo de alegria estar aqui nessa noite, né? Conhecendo mais uma igreja do Senhor, mais um povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Eu me chamo irmã Conceição, como a irmã Rosa já falou, né? Somos irmã em Cristo e também amiga ali desde pequena, né? Desde a infância. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Congregamos ali na IADTC Catuana, né? Ali com o pastor Mardoni Costa. Glória a Deus. Eu e minha esposa estamos aqui nesta noite para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Convido a igreja para estar adorando comigo e que tem como título Daniel. Se as irmãs souberem, me ajudem em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir.
Por causa de Daniel, até os moscos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluias! Oh, glórias! Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Daniel caiu na cova e o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nem o grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. E em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvi uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão que escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, né, de estar aqui nessa noite. Estou vendo a Camila, glória a Deus. Aleluia, quanto tempo a gente não se via, né, mulher? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar adorando o Senhor. O hino que tem como título é Orando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dobre os teus joelhos, converse com Deus, conte os teus segredos, revele os teus medos, desabafe tudo, derrame tua alma, abre o coração, toda tua angústia e os teus problemas entregue em suas mãos. Mas se não der para ajoelhar, onde estiver você pode falar. O Pai te escuta e tira a angústia do seu coração. No teu silêncio Ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Quer ver o céu se abrir e a muralha cair? É orando. Quer se manter de pé e não perder a fé? É orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Se está difícil, ore. Tá doendo, ore. Tá fechado, ore. Não pare de orar. E incomode o céu, pois é lá do céu que tua resposta vai chegar. Se está chorando, ore. Se é impossível, ore. Mesmo sem forças, ore. Não pare de orar. Nem que sejam gemidos, o Senhor te entende e vai te honrar. Jesus, aleluia. No teu silêncio Ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair? É orando. Quer se manter de pé e não perder a fé? É orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Se está difícil, ore. Tá doendo, ore. Tá fechado, ore. Não pare de orar. E incomode o céu, pois é lá do céu que tua resposta vai chegar. Se está chorando, ore. Se é impossível, ore. Mesmo sem forças, ore. Não pare de orar. Nem que sejam gemidos, o Senhor te entende e vai te honrar. Quer ver o céu se abrir e a muralha cair? É orando. Quer se manter de pé e não perder a fé? É orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. É orando. Glória a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos, continue adorando a Deus, orando para a glória de Deus, porque nós estamos aqui para adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos, irmãos, orar pelos dizimistas oferta da casa do Senhor. E eu convido a irmã Rose para louvar a Deus.
Glória a Deus. A Rosna orando. Dizimista ofertante, doido para orar. Aleluia, Jesus. Se quiser chamar a irmã para cantar com a irmã. Glória a Deus. Oremos, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nos encontramos aqui na Tua presença, gratos, Senhor, por este momento, o qual o Senhor já tem falado aos nossos corações através dos louvores, meu Deus. Que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, a qual vai ser ministrada logo após, daqui a pouco. Deus abençoe os ofertantes que vão ofertar com alegria, os dizimistas da tua casa, que eles venham prosperar mais e mais, Senhor. Aqueles que não têm como ofertar ou como dizimar, meu Deus, abre portas de facilidade para o teu povo. Recebe nesta noite a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Ai, Senhor! Eu ia louvar aqui o hino da harpa, mas eu senti assim um toque do Senhor para me louvar o hino. Faz muito tempo que eu não louvo. E peço à igreja que me ajude. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam te levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar pro sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Puxa a bateria. Se for a bateria, vai logo dormir. Glória a Deus. Vamos ouvir, irmãos, nesta noite a palavra. Bom,
Washington. Glória a Deus, que Deus abençoe. Está com a oportunidade nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ai, Senhor. É motivo de honra estar aqui, né? Glória a Deus. É bom a gente estar num canto que a gente vê o acolhimento das pessoas, né? Vê o empenho da pessoa com a palavra do Senhor. E é motivo de muita honra, de verdade. Agradecer ao irmão Marcondes que fez esse convite a mim, né? E que estou aqui. Quem não sabe, me congrego na Catuana, com o meu pastor Mardoni Costa, né? E quero fazer um convite a vocês, para vocês conhecerem o grande homem que é o meu pastor, um homem de bênção, um homem de palavra, um homem que está à frente de muita gente, porque é um homem que tem a palavra que muitos não têm, um homem que consegue, com a palavra, entrar nos seus corações. Então, eu faço esse convite, que vocês quiserem ir, dia de sexta-feira, que é a doutrina, e aos domingos, que tem o nosso culto. Então, eu vim aqui para ministrar a palavra, né? Eu prometo a vocês que eu serei breve, não vou prolongar muito, e vou tentar, com a palavra, ver se alcanço menos algum coração de vocês com a minha palavra. Glória a Deus. Então, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 2 Samuel 11. Vou falar aqui do rei Davi, um grande rei, o maior rei de Israel. Um homem abençoado por Deus. Um homem que na Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor diz: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano do tempo em que reis saíam para a guerra, enviou Davi Joabe, o seu servo, com ele todo Israel, para que destruísse o filho de Amon e crescesse Rabá, cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora tarde que Davi levantou do seu leito e dava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi, perguntou por que aquela mulher. Disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Elias e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. Entrando ela, e ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu. Enviou e saber Davi e disse: vejando, estou. Então enviou Davi Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Davi, né? Ele era acostumado a ir com o seu servo para a guerra. E esse dia ele não foi. Esse dia ele não quis ir, porque o inimigo deixa momentos para que a gente possa cair, né? Porque como ele era o rei, sempre ele via. E esse dia ele não foi. E por coincidência, ou astúcia do inimigo, né? Ele foi passear e viu esta mulher. A mulher bela, uma mulher linda,
para os olhos dele e ele se encantou. E através dela, ele adulterou. Né? Um homem segundo o coração de Deus. Né? Um homem que é abençoado por Deus. Deus nunca deixou ele perder batalhas. Né? E ele caiu no adultério porque sabia que isso era pecado. Sabia que isso ia deixar Deus descontente, né? Mas ele não quis saber, apesar de ser um homem que Deus estava com ele sempre, né? Aí, através desse pecado, né? Aí ele cometeu um pecado maior, que foi o pecado de morte, né? O pecado de morte, porque ele queria esconder através de um pecado, o outro pecado foi surgido, que foi o pecado de morte, o pecado de Urias, né? E através desse pecado, ele trouxe maldição para sua casa, né? Porque a mulher teve uma criança, né? E essa criança, Natan, foi confrontá-lo, né? E falou para ele que Deus era com ele, mas Deus botou, não era de morte o que ele fez, mas Deus ia botar a espada na sua casa. E a sua casa ia ser amaldiçoada, como foi amaldiçoada, né? E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, porque ele se arrependeu do pecado que ele fez, né? Ele caiu ao pó, pediu a Deus arrependimento, né? E isso, quando a gente se arrepende verdadeiramente, Deus cuida, Deus olha. E Deus, ele... Glória a Deus. Oh, glória! E Deus, ele cuida de você, né? Ele dá o seu perdão, né? Mas tudo que a gente faz, tudo que o pecado que a gente faz tem consequência. E na vida do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, não saiu da sua casa, né? Porque através do seu pecado, através do que ele fez, né? A sua casa foi para a ruína, né? Porque o irmão cometeu adultério com sua irmã, né? E através disso, o outro irmão matou o irmão, né? E Davi estava no pecado, ele não podia repreender, né? Porque quando a gente está no pecado, quando a gente está no erro, nós não temos atitude de querer falar alguma coisa do erro do outro, né? É por isso que Deus está sempre buscando para a gente se arrepender, né? Aí eu vou lá atrás no tempo do rei Saul, né? O rei Saul era um homem ungido por Deus, um homem que Deus ungiu para ser rei de Israel, mas a sua desobediência, né, levou a perder o seu reinado, e Davi foi o rei que Samuel ungiu para ser rei de Israel, né? E quando ele foi ungido para ser rei de Israel, o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para o rei Davi, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por que Deus não perdoou o rei Saul, né? E perdoou Davi? Porque o seu pecado era maior, porque era um pecado de morte e um pecado de adultério, né? E o rei Saul foi só um pecado porque ele era desobediente. Mas tem uma diferença nisso. Tem uma diferença no rei Davi, porque ele apenas fez o que o rei Saul não fez. Ele se arrependeu amargamente. Ele botou a sua cabeça e o seu corpo no pó para pedir a Jesus, pedir a Deus que o arrependimento. E através do arrependimento, Deus fez maravilha na sua vida. Mas, na sua vida, mas na vida dos seus filhos, a espada estava lá. Na vida das suas mulheres, a espada estava lá. Perdeu todas as suas mulheres, né? Porque Deus disse que ele ia perder as mulheres e a sua casa ia ter a espada para derrubar a sua casa, derrubar a sua moral,
derrubar o que ele mais tinha, que era o respeito do povo, né? Mas isso não significa que Deus deixou o rei Davi na mão, não. Apesar disso tudo, depois disso tudo, ele foi para a guerra e venceu. Ele venceu. E através disso, o rei, que era o rei que estava em Amon, o rei de Amon, foi tirado a sua coroa e colocado no rei Davi, né? E é isso que Deus faz na vida de quem está conscientemente no pecado e conscientemente se arrepende do que Deus faz em nossas vidas. Irmão, a vida, Deus, Ele quer que nós se arrependemos dos nossos pecados. Quando Deus coloca a mão num ser que Ele vai dizer, esse aqui é meu, esse aqui eu vou escolher para cuidar da minha obra. Mas primeiro você tem que se arrepender verdadeiramente. O arrependimento tem que ser verdadeiro para ter transformação. Para ter transformação. E a transformação só vem diante da palavra de Deus. É a palavra que transforma. A palavra que modifica você, né? Porque a palavra de Deus é que toca o seu coração. Todos nós, um dia tivemos essa palavra em nosso coração. Alguém falou dessa palavra de Deus, essa palavra que salva, essa palavra que nos deixa a mercê do Senhor, né? Porque eu quero estar sempre aos pés do Senhor. E é sempre aos pés do Senhor, eu sei que Ele vai me dar vitória em tudo que eu fizer na minha vida, né? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de vitória. É um Deus que está sempre cuidando de nós, né? Cuidando de nós para que nós possamos estar presente na sua vida, cuidando da sua obra, cuidando da missão que Ele nos dá, né? E a missão do Senhor é uma missão que só os escolhidos pode ter, só os escolhidos pode fazer. É por isso que nós somos as pessoas que está aqui, né? Como nós estamos, querendo aprender mais sobre Deus, querendo aprender mais sobre a palavra, né? Somos escolhidos, né? Somos escolhidos porque Deus nos escolhe, né? E lá em João, 1 João, capítulo 9, que diz assim: se confessarmos a nossos pecados, e é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele nos perdoa, Ele nos faz um ser que nós não era. A nossa transformação que vem de dentro para fora. Muitas vezes a gente vê transformação, mas muitas vezes a transformação é falsa. A transformação verdadeira é essa transformação que vem de dentro para fora. E essa transformação só acontece com a palavra do Senhor. Quando você recebe essa palavra e guarda o seu coração, você está pronto para seguir os caminhos do Senhor, né? Eu tiro por mim, né? Quando eu recebi a palavra, quando Deus falou no meu coração que eu era escolhido, eu tinha que deixar tudo para trás, né? O que eu era naquele momento e o que eu ia ser depois que eu aceitasse Ele. Eu morava em Fortaleza, né? Conheci a minha esposa aqui na Catuana, né? Eu sempre fui católico, né? A minha mãe, fervorosa, né? Tento mudar ela, mas uma palavra vai tocando no seu coração, né? E ela estava afastada, aí um dia me chamou para ir a um culto. E eu disse, não, eu só vou para o culto se você for para a igreja também, porque você está me chamando para o culto, e eu sou católico, você tem que ir primeiro comigo na missa para depois eu ir para o culto, né?
Aí ela foi, né? Nós fomos. Aí chegou lá. Ela não gostou muito, não. Mas ela foi. Aí nós fomos para o culto. Lá eu achei uma coisa estranha, que eu nunca tinha entrado numa igreja, né, evangélica. E nesse dia teve um culto abençoado. Né? Um culto com coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Tinha um pregador, e o pregador era muito usado, né? E muita gente estava caindo na minha frente. Eu, a primeira vez, ao entrar no culto, né, ver as pessoas caindo e as pessoas gritando, e o pregador falando e as pessoas saindo aquela coisa, e eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Era uma coisa que era novo para a minha vida. Né? E ficou uma coisa guardada no meu coração. Fui uma vez, fui 2 vezes, aí fui outra vez, teve outro culto bastante fervoroso, né? E Deus tocou na minha vida, né? Tocou para mim aceitar Jesus. Mas eu aceitei Jesus. E isso, eu tinha um emprego bom. Tinha um emprego muito bom, eu ganhava muito bem. Depois que aceitei Jesus, com 3 meses, eu fui mandado embora do meu emprego. Aí, como é que eu, né, um homem que nunca tinha entrado numa igreja, aceitei Jesus, né? E com 3 meses depois que eu aceito Jesus, eu perdo meu emprego. E fiquei desempregado, né? Devia uma conta no meu patrão descontou, eu quase não recebi nada, né? Aí ficou difícil para a gente sobreviver. Fomos morar com o pai dela, né? E o pai dela adoeceu também. Aí eu fiquei indo para a igreja, né? Fiquei indo para a igreja. Aí um dia teve um culto lá no Sítios Novos. Um culto abençoado, né? E isso já estava com uns 6 meses que eu estava desempregado, já estava ficando louco, estava ficando doido, né? Aí o pregador, que era um pastor muito usado, que era muito conhecido, né? E ele começou a pregar lá e eu comecei a ser usado, né? Comecei a me derramar e fechando os olhos, e quando a fé ele pega em mim e taca a mão na minha cabeça e diz: Jesus manda te dizer que a porta vai ser aberta e dentro dessa porta vai ser aberta outra porta, e que você vai ser obreiro da casa do Senhor, e você vai ter uma responsabilidade muito grande. Aí passou, né, o culto, aí eu fiquei pensando, por quê? É viúva, eu era casado, ela recebia uma pensão, se eu me casasse com ela ia perder a pensão. Aí eu, poxa, que vida, isso não vai acontecer na minha vida, o que o pastor falou. Mas primeiro, ele falou da porta pequena e da porta grande. Com 2 meses, eu tinha feito uma seleção na prefeitura, me chamou. Fui ser vigia num colégio. 11 meses que eu estava sendo vigia, eu tinha botado um currículo na Aeres, né? Aí, com 11 meses que eu estava lá, acabou o contrato. E eu, poxa, que vida, e agora? Vou ficar desempregado de novo. Aí, quando a fé, eles me chamou. Aí, eu estou lá há 7 anos. Há 7 anos que eu estou lá. E sei, naquele dia, Deus falou comigo. E falou comigo de verdade. Aquele dia foi um dia que eu não me esqueço nunca mais na minha vida. 2 dias que eu não me esqueço nunca na minha vida. Nesse dia e no dia que eu me batizei. Me batizei no ano passado. Estou com 8 anos que sirvo ao Senhor. Né? Estava numa igreja que essa igreja, a igreja que eu aceitei Jesus. Essa igreja, eu saía e voltava por coisas que
não vale a pena falar, né? Por coisa que não vale a pena falar. Mas era uma coisa que, hoje, na minha opinião, era como se fosse uma maldição na minha vida. Porque essa igreja, eu não estava sendo mudado. É como eu digo, quando a gente é mudado, a gente é mudado de dentro para fora. E lá eu não vi essa mudança. Eu vi essa mudança de fora para dentro. Eu não tinha o Deus verdadeiro que hoje eu sinto. Hoje eu sinto esse Deus verdadeiro. Eu sinto esse Deus no meu coração. Esse Deus que sempre cuida de mim. Sempre está cuidando de mim. Passei por muitas coisas na minha vida, mas sempre pedindo a Deus que Ele me sustentasse. E Ele me sustentava. No momento mais ruim da minha vida, Ele chegava e estendia a mão para mim. E acontecia um milagre. Isso é o poder de Deus, de quem confia nele, né? De quem está presente nele, né? E isso é uma coisa que a gente olha e diz, Deus está comigo. Porque, como eu disse para você, o emprego chegou. Deus abriu as portas. Glória a Deus. E agora, o meu grande sonho era se batizar. O grande sonho que eu tinha na vida, os pessoal, eu ia para a ceia, os pessoal ceava e eu me derramava de lágrimas, porque era uma coisa que eu sonhava. De ser como um irmão, né? Ser como um irmão, poder cear, poder viver uma vida normal na igreja. E eu não sentia isso, porque eu não ceava, né? Aí, um dia, estava num canto, né? Nós íamos numa oração. Aí, nesse dia, chegou duas pessoas lá da sede, né? Aí, era um advogado. Aí ela pegou e disse, eu vou falar com o advogado. Aí ele vai lá. Aí ele, irmã, era para você ter casado, já mudou a lei, né? Você está perdendo tempo. Aí, mesmo assim, ela ficou ansiosa, vamos lá no INSS. Eu digo, bora. Fomos no INSS. Ela falou lá, não, pode casar, que mudou a lei. Aí, mesmo assim, vamos naquele advogado lá, bora. Fomos no advogado lá perto. O advogado, não, minha senhora, a senhora pode casar, que mudou a lei. Aí ainda fez uma palavrinha assim, se preocupe não, que quando ele morrer, que a senhora é viúva, a senhora pode escolher qual dinheiro você quer. O dele é o dele. Se for maior, você fica. Aí eu digo, tá bom, né? Aí, graças a Deus, nós nos casamos. Vai completar 2 anos que nós casamos. Graças a Deus, eu me batizei, que era um grande sonho que eu tinha na minha vida. Deus, sempre eu pedia a Ele que Ele estivesse comigo, que Ele me batizasse, porque eu precisava muito desse batismo, porque eu achava que eu era indigno de estar no meio das pessoas, porque Deus fez essa promessa para mim, né? E eu nunca seria se eu não me batizasse, né? Aí me batizei, graças a Deus, o meu pastor, né, me batizou. Tinha muitos pastores. No dia que eu fui me batizar, e caiu meu pastor para me batizar. Isso foi um privilégio que eu tive, né? E o meu pastor me batizar. E no ano passado, ele me ungiu a ombreiro da casa do Senhor. Era um sonho que eu tinha também. Era um sonho que passava na minha cabeça sempre, né? Pedi ao Senhor que me desse prova, né? Me desse prova que Ele estava comigo. E um dia eu sonhei. Estava muito atribulado nesse dia. Pedi a Deus que Ele me desse um recado, me desse uma palavra, ou em sonho, ou em qualquer maneira, que Ele me desse uma resposta. E eu estava sonhando. E eu estava muito atribulado porque eu passei 8 meses de licença médica, né? 8 meses sem receber salário. Aí o INSS recusou os meus atestados e eu não sabia o que fazer, né? E eu pedi ao Senhor uma resposta para que eu acalmasse o meu coração. E essa resposta veio. Eu sonhei
o inimigo chegava e dizia, peça a mim que eu dou. Peça a mim que eu dou. E no meu sonho eu dizia, não, eu quero só o que o Senhor tem para me dar. E Deus abria o céu e uma pomba descia com a minha Bíblia estendida na mão. E eu comecei a glorificar, aí essa jovem me acordou. Mas Deus faz. Você pode ter certeza. Deus, Ele cuida de cada um de nós da melhor forma possível. Se você tiver a tribulação, se você estiver passando por momentos difíceis na vida, pegue a mão do Senhor. Peça ao Senhor. Confie no Senhor. Porque Ele faz. Ele vai cuidar de cada um de nós. Porque Deus é isso. Deus é amor. Deus é esperança. Deus é tudo na vida de quem crê. Se você crê realmente que esse Deus pode, Ele pode, Ele faz. Porque na palavra Ele diz, o que o homem não pode fazer, eu posso. O que é impossível ao homem, é possível ao Senhor. Então, você pode crer, irmão. Pode crer nesse Deus. Pode botar a sua vida nesse Deus. Porque a sua vida está em boas mãos. Porque sem esse Deus em nossas vidas, aonde nós estaríamos agora? Né? Sem esse Deus cuidando de nós, quem seria nós? Né? Eu digo por mim, né? Eu não fui pessoas mal, não fui. Não posso dizer, falar uma coisa que eu não fui. Mas eu vivia ao contrário da palavra do Senhor. Né? Eu vivia ao contrário. Não era pessoa mal, não era. Eu não era bandido, eu não era drogueiro, não era. Mas vivia fora da presença do Senhor. Fazia coisas que Deus não queria que eu fizesse. E eu morava em Fortaleza, conheci essa jovem na Catuana, trabalhando. E Deus tem um propósito na vida da gente. Porque eu jamais, na minha vida, pensei de um dia estar aqui, falando desse Deus que cuida, desse Deus que nos faz coisas que ninguém faz, né? Esse Deus que está presente em nossas vidas. Nunca pensei, nunca imaginei. Porque a minha vida foi igreja católica e achava que eu ia uma vez na missa, todos os domingos, achava que isso edificaria a minha vida através do Senhor. Mas com a palavra, eu sei que não. A gente temos que sempre ir pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, se você não estiver na presença do Senhor, se você não fizer o que o Senhor está querendo na sua vida, você tem que fazer. Porque se você não fazer, você está fora dos planos de Deus. Que os planos de Deus para cada um de nós é muito bom. A gente pode passar por tudo. Quem diz que servir ao Senhor é fácil, não é fácil. A gente tem coisas que a gente tem que deixar de lado para servir ao Senhor. Coisas que você jamais faria e você faz para o Senhor. Né? Como eu disse, eu não era mau, não era bandido, não era drogueiro, mas fazia coisas que Deus não queria que eu fizesse. Porque o Deus que eu sirvo, agora eu sei, né? Que Ele é esse Deus que faz tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer, porque se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer por você. Deus está presente só de quem quer ter presença de Deus. Se você não quer ter presença de Deus, Deus não vai, com certeza, Ele não vai te obrigar a ter presença de Deus na tua vida. Tu só tem presença de Deus se tu quiser, se tu buscar, se tu estiver na presença do Senhor, tu vai ter com quem
tu confiar. Essas pessoas que estão aí no mundo, irmão, essas pessoas que estão aí sem a presença do Senhor, quando está atribulada, quando acontece qualquer problema, o que é que eles vão fazer? Eles vão tirar sua amargura em bebida, em droga. Né? Aí quando é coisa muito forte, se mata. Porque não tem um Deus para se segurar. Não tem um Deus para ter esperança de a mais tarde aquilo passar. E a gente que tem esse Deus, a gente temos que agradecer sempre. Sempre, sempre eu agradeço ao Senhor. Cada dia pelo que Ele faz na minha vida. Quero que Ele faça... Só quero que Ele não saia da minha vida. Porque esse Deus que eu quero que sempre servir a Ele em espírito e em verdade. Sempre. Não adianta eu servir a Ele só na carne. Eu tenho que servir a Ele em espírito. Porque em espírito é coisa verdadeira. Em espírito é coisa que Deus olha. Deus olha para a gente, irmão, e diz, aquele é meu servo. Por quê? Porque você é em espírito e em verdade. Não adianta você estar aqui na igreja, você está lendo a Bíblia, aí lá fora, lá longe, como acontecia comigo, quando eu estou na presença do Senhor, eu ia lá para minha casa, meus irmãos lá, da minha mãe, tinha festa lá de bebida, e eu ia. E ele dizia, o meu irmão, bebe isso aqui, mas que o pastor não está vendo. Bebe isso aqui, não tem irmão aqui não. Mas eu não faço para o irmão, eu não faço para pastor, eu faço para o Senhor. O Senhor, só para Ele. Então, até agora, eu evito ir. Aí eles ficam falando de mim. Hoje teve o aniversário da minha mãe, semana passada, de 85 anos. Eu não fui. Sabe por que eu não fui? Porque só tinha bebida, irmão. O que é que eu vou fazer lá? Eu não me sinto bem. Aí fico tudo com raiva de mim. Por quê? Porque acha que eu sou santo. Eu digo, eu não sou santo. Eu procuro a minha santidade. Não adianta eu estar aqui em bebedeira, em conversa que não me edifica, certo? Não adianta, aí eu não vou. A minha mãe até está com raiva de mim porque eu não fui. Né? Porque eu não fui. Porque não adianta eu ir, os irmãos nem falam comigo mais. Nem fala comigo mais, porque tem que estar lá e eu não vou. Tem confraternização, eu não vou. Eu não vou mais. Eu disse, eu não vou mais. Eu ia. Mas eu achava que era uma coisa que eu ficava lá fora, lá na sala, eles brincando lá no quintal, cheio de bebida, aí eu ia lá, voltava. É uma coisa que eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Não estou fazendo nada, que é uma coisa que me edifica, uma coisa que não vai me levar a nada. Né? Então Deus, quando a gente tem Deus no coração, isso acontece. Né? Você não pode estar no meio de uma coisa que não vai edificar em você em nada. Bebida, conversa de bebida, só é conversa que não edifica nada, eu não vou estar mais. É porque eu estou dizendo, raiva de mim, a minha mãe, mal fala comigo, eu ligo para ela, como é que está a senhora? Estou bem. Está certo, senhora? Está tudo bem, eu vou ir. Quer dizer, eu vou ir. Né? Porque é uma coisa, irmão, a gente que serve a Deus, a gente tem que escolher os lugares que a gente vai. Né? Tem que escolher, porque não adianta você, não, tenho lá, mas eu não faço. Mas você está lá. O que é que o irmão passa aqui, né? Aí você está numa festa aqui, mas o que é que o irmão está fazendo ali? Né? Embora que o irmão não veja, mas você está fazendo para Deus. Para Deus. Deus está vendo o que você faz. Deus sabe de tudo. Sabe o seu coração, né? Sabe o que você está passando, sabe o que você quer na sua vida, sabe, almeja o que você quer, Ele sabe de tudo. Mas Deus está querendo que você diga a Ele, porque a gente sempre tem que estar aos pés do Senhor para que Ele venha olhar para nós e dizer que nós somos servos verdadeiramente dEle. E é assim, irmão, a vida de um crente, a vida de quem crê realmente que Jesus é o nosso Salvador. O nosso Salvador, Ele tem que ser tudo em nossas vidas. Temos que abdicar, a gente temos que deixar de lado coisas que não edificam um crente. Não edifica quem crê em Jesus. Porque se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, cremos que Jesus está presente em nossas vidas e cremos que nós somos servos dele. Então, esse Deus vai estar presente e vai estar cuidando de cada um de nós. Porque um Deus que nós servemos, um Deus que está presente em nós, né? É um Deus
que nunca vai deixar faltar nada na tua casa. Você pode não ter tudo, mas faltar não vai faltar, né? Como eu disse, né? Eu passei muita tribulações, desempregado, mas Deus nunca deixou faltar. Sempre tinha o necessário, né? E esse necessário, Deus faz, né? Esse necessário, Deus manda, né? Tem uma ideia, eu desempregado, sem nem um centavo, chegou de manhã, não tinha dinheiro para comprar o pão. Aí eu olho para minha conta, caiu meu 10º. Pode ter certeza disso. E eu, de manhã, de noite que eu fui dormir, para que eu vou fazer, meu Deus? Estou dinheiro para comprar o pão aí. Aí eu, bela noite dele, fui dormir atribulado, porque um pai de família, né? Ainda bem que ele não tem criança, né? Mas um pai de família chegar no outro dia não ter o dinheiro para comprar o pão, para merendar, é difícil. Aí chegou de manhã, eu digo, bom, o que é que a gente vai fazer? E ela, não, sei não. Aí eu digo, vou olhar aqui. Aí mexendo no corpo, quando eu abri a minha conta, no ano passado, eu estava de licença, no ano passado. Aí quando a fé caiu, meu 10º, eu digo, meu Deus do céu, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais. Outra vez, estava atribulado também, ainda estava de licença médica, né? Já tinha acabado tudo, e o que é que eu vou fazer, meu Deus? Não tinha nada em casa. Aí a minha tia foi para o Paracuru, aí, ó, tu vem, vai passar o final de semana aqui, né? Que o meu tio sempre tem uma casa lá e sempre eles vão, né? Aí me chamaram, né? Aí eu digo, eu tinha um pouquinho de gasolina na coisa, aí eu digo, pai, eu vou. Não tem nada mesmo, a gente estamos aqui mesmo, vamos. Aí nós fomos. Aí falando lá, aí quando dá fé, nós viemos embora. Aí eles pararam lá no mercantil, fizeram uma compra de R$800. E eu passei 2 meses com menos de R$800. Como Deus é bom em nossas vidas. Deus cuida. Estou dizendo, Deus cuida de cada um de nós da forma que Ele quer, né? É como eu disse, desempregado, o pastor falar, isso ia acontecer, irmão. Isso para mim é uma bênção do Senhor, sabendo que o Senhor está me vendo, que o Senhor está vendo a minha dificuldade. Deus está vendo que eu sou servo dele. Porque se ele cuida de mim, eu sou servo dele, irmão. Eu sou servo. Deus, para cuidar da gente, tem que ter servo. A gente temos que estar na presença do Senhor para ele cuidar de nós, né? Deus cuida do que está lá fora, mas pela misericórdia do Senhor. A gente somos pela graça, Ele cuida da gente pela graça que a gente conquistou, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, por mim e você, né? E nós estamos aqui para glorificar esse Jesus que morreu, que é o nosso Salvador, né? Então a gente temos que estar presente nesse Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus de graça, um Deus que nos faz vencer. Pode passar o que você passar, mas sempre você tem que pensar e ter certeza que a vitória vem. A pessoa que crê em Senhor Jesus pode crer. Você pode ter certeza que a vitória virá. Porque na palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã você pode ter certeza que vai ter alegria. Glória a Deus, porque é verdade. você que está passando por uma dificuldade, você que está passando por tribulação, pode ter certeza que o Deus que você serve está olhando para você. O Deus que você serve está cuidando de você. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que cuida. O Deus que nós servimos é um Deus que está olhando por cada um de nós. Porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é bondoso. Mas a gente temos que ser servo. A gente tem que ser humilde para o Senhor. A gente temos que obedecer ao Senhor. A única coisa que Ele pede é a nossa obediência, a nossa fé nele, né? E temos que acreditar realmente que Ele faz. É por isso que lá atrás, nesses povos aqui, que são mártires, né, da Bíblia, são heróis da Bíblia, eles criam no Senhor Jesus, né? Ele cria em Deus, né? Ele cria em Deus, saber que Deus poderia mudar e fazer a diferença na vida deles.
E aqui tem prova que eles faziam diferença na vida deles, né? Mas eles pecavam, mas eles faziam o que Deus queria, né? Porque naquele tempo a pessoa vivia pela lei, né? Aí tinha que sacrificar para esconder o pecado. Mas Jesus veio para nos livrar disso. Aleluia. Jesus veio para tirar a lei da nossa vida e dar a graça na nossa Glória a vida. Deus, verdade. E é por isso que nós temos que sempre agradecer esse Jesus, por ser o Deus que nos deu a esperança de sermos salvos. E sem o Senhor Jesus não há salvação. Sem o Senhor Jesus não tem como nós chegar ao céu. Só chegamos ao céu através de Jesus, que morreu na cruz, que deu seu sangue para que nós todos tenhamos vida, né? Para que nós todos tenhamos salvo. Somos pecadores, mas sabendo que nos arrependemos e pedimos que Deus nos perdoe, né? Em graça e em verdade. Aí seremos perdoados, né? Cada dia, cada hora, cada momento, você tem que se arrepender do que você faz errado, porque nós somos carne, nós somos pecadores, não tem como nós vencer o pecado. Só quem venceu o pecado foi o nosso Salvador. Glória a Deus. Então, o que nós podemos fazer é pedir perdão dos nossos pecados, né? O perdão do nosso pecado é que nos leva para o céu. Tudo começa com o nosso perdão. Tudo começa nós perdoando e pedindo que Deus, que Jesus nos perdoe. E Ele está lá, né? Vendo o que nós estamos passando, né? Vendo o que nós precisamos e cuidando de nós. E é isso, irmão. O perdão é tudo na vida de quem crê no Senhor Jesus. Se você pedir perdão, se você tiver o coração aberto para Jesus, Ele vai perdoar você. E vai ter perdão, vai ter salvação. Onde tem perdão, tem salvação. Para que nós seja edificado na palavra do Senhor. Que nós venha e sempre estar olhando para a palavra do Senhor. Que só a palavra nos transforma. Só a palavra vai ter transformação verdadeira. Ninguém se transforma se não for pela palavra. Pode ter transformação, mas não verdadeira. Você pode ter certeza. Se a transformação verdadeira é só através da palavra. E através da palavra é que nós nos fortalecemos para que nós estivamos sempre na presença do Senhor. E é essa palavra, Senhor, irmãos e irmãs, que eu vim aqui para administrar, né? Que eu vim aqui para dizer o tamanho do Deus grande que nós servimos, né? O tamanho desse Deus grande quando nós nos arrependemos do que nós fazemos de errado. Não adianta a gente achar que nós não fazemos, que nós não pecamos, mas a gente pecamos, que às vezes somos carne, né? E a carne sempre querendo vencer o espírito, mas cresça em espírito, com as suas orações, com o pedido de perdão, né? Vocês vão crescer o seu espírito vai ficar mais forte e vai ser mais forte do que a carne, porque a nossa carne é pecador, né? Através do nosso espírito que nós podemos vencer o pecado, né? Através do nosso espírito e na nossa adoração nós vamos conseguir vencer o pecado. E é isso, irmão. Eu agradeço a minha rica oportunidade, né? E esperarei um de vocês lá na nossa igreja para que vocês vá. Verma Conceição, louvando a Deus. Vá tá ao vivo ver todinho. como a nossa igreja é uma igreja de oração. Aleluia, Eu agradeço a minha Deus. oportunidade. Amém. Glória a Deus. De pé. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Deus é maravilhoso.
o meu esposo aqui falando dos testemunhos, né? Do que ele passou na caminhada, né? Logo quando ele aceitou Jesus. E todos nós temos algo, né, para falar do que Deus fez na vida da gente. E vocês hoje, a Rosa sabe, né? A Camila não, porque ela é bem mais nova, mas a irmã Rosa sabe, conhece a minha história. A irmã Margarida também acredito que já ouviu falar. A irmã está diante de uma pessoa que aos 12 anos de idade foi abandonada pela mãe, né? Pela sua própria mãe. Glória a Deus. Você está diante de uma pessoa que... o que eu quero dizer nessa noite é que quando nós somos escolhidos, né? Quando o Senhor nos escolhe, não há nada que impeça, né, o agir de Deus na nossa vida e o trabalhar de Deus na nossa vida. Você está diante de uma pessoa que, se fosse aos olhos humanos, né, não estaria aqui. Fui abandonada pela minha mãe, né, aos 12 anos de idade. Fui criada somente pelo meu pai. Meu pai tinha que trabalhar, né? Mas o Senhor, ele tem os seus propósitos, né? Quando a minha mãe me abandonou, a minha tia chegou e disse para o meu pai para que fizesse uma panela de baião, colocasse veneno e desse para a gente, né? Porque a mãe já tinha abandonado e o que era que o pai ia fazer com 7 filhos, né? E ali, mas o Senhor, ele não deixou aquela maldição, aquela palavra de maldição pegar na minha vida, né? Na minha família, nos meus irmãos. Mas eu quero dizer nesta noite aqui, o Senhor, ele tem propósito em cada coisa, né? Aleluia, Os propósitos do Senhor, só Ele sabe. Ninguém quer entender o agir de Deus, que através dessa luta, né? Dessa prova, dessa dificuldade que eu passei, por isso que hoje eu estou aqui. Porque o Senhor, ele permitiu aquilo acontecer, né? Para que eu viesse ser, não criada, porque quem me criou foi meu pai, mas a minha avó, ela dava assistência a gente, por conta que o meu pai teria que sair para trabalhar. E a minha avó, ela sempre foi evangélica, ela sempre foi conhecedora da palavra, né? Desde moça ela foi evangélica e através da vida dela, né? Ali, nós sendo ali, ela ali olhando a gente, né? Cuidando da gente como podia. E através da vida dela ali, nós conhecemos a palavra do Senhor. Somos 7 irmãos, né, do casamento, e todos conhecem a palavra, né? Pela misericórdia do Senhor, somente eu estou na presença do Senhor, mas eu estou a cada dia pedindo a Deus misericórdia pela vida dos meus irmãos, porque não foi em vão, né? Não foi por acaso tudo que eu passei, mas Deus, ele tem os seus propósitos. E hoje eu agradeço a Deus, porque eu estou aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, né? Deus, ele é fiel. Ele tem os seus propósitos, né, nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu vou louvar a Deus mais um hino que tem como título Sem Palavras. Muitas das vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, né? Eu não sei qual é a luta, qual a dificuldade que você está passando, né? Todos nós temos lutas, temos dificuldade, mas o Senhor, ele está conosco, né? O Senhor, ele está trabalhando ao nosso favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seu joelho, se não tem palavras, comece a chorar. Aleluia. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Nós concluímos em nome de Jesus. Até sem palavras Ele vai te responder. Glória a Deus. Pois Ele entende quando você quer chorar. Ore em nome de Jesus. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece
conhece o teu sofrer e a tua dor. Em nome de Jesus. Sabe perfeitamente onde Ele está. Receba a cura. Por isso Em eu nome de sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus está Aleluia, presente. Jesus. Receba a bênção de Jesus. Oh, glória a Aleluia. Deus. Receba renovo na sua vida em nome de Jesus. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Oh, glória a Até sem palavras Ele vai te explicar. Glória a Deus. Pois Ele entende Receba renovo em nome de Jesus. você quer chorar. Toda enfermidade no corpo. Sabe de Sai. tudo, Em nome de Jesus, mesmo não pode antes mais. de Toda falar. obra cortada. Ele conhece o Em nome teu de sofrer e a tua Porta fechada, dor. seja aberta em nome de Sabe Jesus. perfeitamente Receba o teu milagre nesta onde Ele noite. está. Em nome de Jesus. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Deus. Pois Ele entende quanto você quer Glória a chorar. Jesus. Glória a Sabe Jesus. de tudo, mesmo É sangue antes maravilhoso. de falar. Ele sangue de conhece o Jesus teu sofrer e a tua Passa o teu sangue nesta dor. noite. Sabes perfeitamente Você está onde perdoado por Ele Deus. está. Você está perdoado Por por Deus. isso eu sei, Jesus nos lavou, nos mesmo comprou. sem Oh, palavras, glória. o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, a Conceição, o pregador, o filho da irmã. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós temos escola bíblica. Glória a Deus. E os irmãos continuem orando por nós e orando um pelos outros. Vamos orar. Altíssimo Deus, nesta noite, Senhor, te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos irmãos que vieram ali, meu Deus, de Catuana para trazer a tua palavra até aqui. Abençoa eles na sua ida, Senhor. Meu Deus, ali até Catuana, abençoa grandemente. Abençoa os irmãos que vieram da Calcaia. Abençoa, meu Deus, grandemente em nome de Jesus. Restaura, fortalece cada dia em nome de Jesus. Deus amado e santo, conduz teu povo, Senhor, ao seu lar. Meu Deus, com a tua presença na vida de cada um, em nome de Jesus. Meu Deus querido, se tem alguém, meu Deus, enfermo, meu Deus, que receba a cura, em nome de Jesus. Abençoa a Camila, o Adson, meu Deus, as crianças, abençoa o Biléu, abençoa, Senhor, toda a nossa família. Salva, liberta, transforma no nome de Jesus. Deus amado e santo, nós oramos a Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida de cada irmão, desde agora e para sempre. Agradeço, amém. E a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos.